Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Conforme nós anunciamos no domingo passado, na escola bíblica, hoje nós daremos início a uma série de meditações na carta de Paulo aos Colossenses. Nós meditamos recentemente na carta de Paulo a Filemon, por serem duas cartas escritas no mesmo período, duas cartas escritas no mesmo contexto, é interessante que nós leiamos essas passagens juntas, para nós entendermos melhor ambos os livros, ambas as epístolas do Novo Testamento. Colossenses capítulo 1, hoje nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Todos encontraram? Amém. Meus irmãos, eu farei a leitura, peço que vocês acompanhem atentamente a palavra de Deus, à medida em que ela é lida. Acompanhem suas Bíblias com reverência à palavra do nosso Deus, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos revelou o vosso amor no Espírito. Amém. Oremos. Ó Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, Pai, por celebrarmos essa liturgia até aqui. Ó Deus, e pedir a Tua bênção, a Tua ajuda, para entendermos e aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas, para que nós vivamos para o Teu agrado, ó Deus, para que cumpramos não a nossa vontade, mas a Tua. Por isso nós Te rogamos, ó Deus, fala conosco apesar das limitações do pregador, apesar, ó Deus, das nossas limitações para entender a Tua palavra, apesar, ó Deus, das interferências que muitas vezes concorrem com a nossa atenção que é devida à Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda, fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, uma vez o presbítero Esdras falou comigo a respeito de um canteiro de flores que nós temos na entrada da nossa congregação em Mulungu. E o canteiro não tinha nenhum problema aparente, ele estava em perfeito estado. O único problema de fato que havia com aquele canteiro, irmãos, é que ele não estava cumprindo a sua função. Não tinha plantas, não tinha flores ali naquele canteiro. Todo o potencial do canteiro estava ali, ele estava pronto. Era o ambiente ideal para tornar aquela capelinha, aquela nossa congregação, ainda mais bela do que ela já é. Quem já foi em Mulungu sabe que a congregação de Mulungu é a mais bonita das 3 congregações que a nossa igreja tem, mas lá estava, irmãos, o canteiro vazio, oco, sem função nenhuma, não tinha nada nele a não ser um bocado de terra que o preenchia. E aí, irmãos, não deu outra. Nosso irmão presbítero Esdras providenciou então algumas mudas de algumas plantas e levou para serem plantadas ali naquele canteiro e tornar a fachada da nossa congregação mais bonita. E por não dominarmos essa área de plantação, de botânica, de cuidado com plantas e flores, o nosso irmão deixou os cuidados daquela planta sob a responsabilidade da nossa saudosa irmã Geilza, a nossa irmã que hoje está no céu com o Senhor. E a nossa irmã cuidou muito bem daquelas plantinhas, irmãos. Ela aguou, ela podou, ela cuidou e aquelas plantas ficaram muito bonitas. Quando eu estive lá com os irmãos, após o culto, a gente pôde parar um tempo, olhar para aquelas plantinhas e perceber a transformação, a beleza daquelas novas plantas, enquanto a nossa irmã explicava com bastante propriedade as maneiras como ela aguava,
as podas que ela dava naquela planta, os cuidados que ela tinha para proteger as plantas daqueles bodes que ficam transitando ali na pracinha em frente à nossa congregação, todo o cuidado que era necessário para que eles não devorassem as novas plantas. Nós ficamos ali, irmãos, admirando aquilo. E ainda no caminho de volta para casa, nós ainda comentávamos sobre aquela transformação. Algo que era feio, vazio, inútil, agora se tornou um reflexo da beleza da criação do nosso Deus. Algo que deixou a casa do Senhor ali naquela região mais bonita, mais agradável, mais aconchegante. Nós recebemos aquilo com gratidão, irmãos. Nós recebemos aquilo como uma dádiva de Deus. Eu conto essa história, irmãos, porque é uma cena como essa que Paulo tem em mente quando ele começa a escrever a sua carta aos Colossenses. O que Paulo quer dizer aqui no início dessa carta, irmãos, pode ser muito bem resumido com uma simples ilustração da jardinagem. Porque aquela igreja que havia sido plantada na cidade de Colossos estava agora crescendo, se desenvolvendo, florescendo naquela cidade. O apóstolo Paulo usa essa linguagem no versículo 6. Ele trata o Evangelho como uma árvore, como uma árvore que cresce e se desenvolve e agora dá os seus frutos. Ele diz a respeito do Evangelho, que chegou entre vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Paulo, irmãos, está alegre em receber a notícia de que a maravilhosa e nova planta do Evangelho havia sido plantada naquela cidade, e não apenas estava sendo plantada, como também ela estava crescendo e dando frutos, assim como em outras regiões do mundo daquela época. Paulo, irmãos, como os irmãos devem lembrar no nosso estudo geral da carta de Paulo aos Colossenses, ele não conhecia os colossenses pessoalmente. Ele nunca tinha ido àquela igreja quando escreveu essa carta. Não foi ele quem plantou essa igreja. Provavelmente quem plantou foi Epáfras, como indica o versículo 7, onde Paulo diz que era ele quem discipulava aqueles irmãos. Um homem que recebeu a salvação através do ministério de Paulo. Quando Paulo esteve em Éfeso durante 2 anos, pregando o Evangelho a todos os habitantes da Ásia Menor. Atos 19:10 mostra isso para nós. E apesar, irmãos, de Paulo não ser o responsável direto pela fundação dessa congregação, Paulo tem a sua parcela de ajuda, a sua parcela de colaboração nesse trabalho, se nós considerarmos que o missionário que foi para lá se converteu através do ministério do apóstolo Paulo. Além de tudo isso, irmãos, Paulo era um apóstolo de Cristo Jesus, escolhido pela vontade de Deus, é o que diz o versículo 1. Logo, irmãos, ele possuía plena autoridade para tratar das questões dessa igreja, mesmo não sendo ele o plantador dela. Paulo foi escolhido por Deus para essa função, para fazer parte do corpo apostólico, da liderança daquela época, daquele período da era cristã. Então veja, Paulo trata das questões pertinentes a essa igreja, porque Deus o escolheu para isso. E diante disso, irmãos, Paulo sendo um dos responsáveis, ainda que de forma indireta, pela semente do Evangelho ter sido plantada naquele lugar, ele deseja que todos os irmãos daquela comunidade saibam o quanto ele é grato, o quanto ele está feliz, o quanto ele ora a Deus agradecendo por saber que naquela cidade o Evangelho que foi semeado estava criando raízes. Seu desejo, irmãos, era ensinar os cristãos daquele lugar a cuidarem dessa nova planta, a cuidarem da beleza do Evangelho e tomar todo o cuidado para que ela continuasse crescendo, continuasse dando fruto. E este cuidado incluía, irmãos, cuidar também, ter cautela contra os hereges. Paulo recebe a notícia de que naquela cidade muitos falsos profetas, falsos mestres estavam se infiltrando de forma sutil na igreja, com suas filosofias pagãs, com seus cerimonialismos, com as suas doutrinas erradas. Paulo ajuda aqueles irmãos a combater os falsos mestres em seus falsos ensinos. Na história que eu contei no começo, eu disse que a nossa irmã Jeilza, ela teve que cuidar para que os bodes não devorassem a beleza do canteiro. De igual modo, irmãos, nas próximas passagens, depois dessa que nós lemos e que, se Deus quiser, meditaremos nas próximas semanas, Paulo adverte aqueles crentes a também terem cuidado contra aqueles bodes que ameaçavam destruir o crescimento frutífero e belo do Evangelho que havia sido plantado naquele lugar. Do Evangelho que havia sido plantado e agora estava gerando frutos, que era demonstrado por meio da fé que aqueles homens tinham, que aquelas mulheres tinham no Santo
evangelho. Mas antes mesmo, irmãos, de Paulo tratar qualquer problema, antes de Paulo resolver as broncas, digamos assim, que haviam naquele tempo, naquele lugar, Paulo ele dedica as primeiras palavras dessa epístola para louvar a Deus, para agradecer a Deus, e ele faz isso à medida em que ele elogia os irmãos colossenses. Paulo é grato, irmãos, porque os colossenses ouviram o evangelho. Paulo é grato, irmãos, porque eles creram no evangelho que eles ouviram. Paulo é grato, irmãos, por eles terem demonstrado amor por todos os santos, ou seja, uns pelos outros. Paulo é grato pelos frutos demonstrados. Paulo é grato, irmãos, por aqueles irmãos estarem sendo discipulados por um fiel ministro, é o que diz o versículo 7. Nós temos aqui, irmãos, é Paulo louvando a Deus, adorando a Deus, dando graças ao Senhor pela obra do evangelho. E o meu desejo, irmãos, com essa pregação, é que nós saímos daqui com esse mesmo sentimento que Paulo, que à medida em que nós lermos esse texto, nós também possamos render graças a Deus pelo evangelho, pela obra do evangelho, pelo crescimento do evangelho no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no mundo todo. Que o crescimento do evangelho, que os frutos do evangelho possam encher o nosso coração de alegria, tal como encheu o do apóstolo Paulo. Este é o sentimento que nós devemos sentir à medida que nós lemos essa passagem. Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo, antes de começar aqui, reconhecer os atributos daqueles irmãos, a louvar a Deus pelas virtudes daqueles irmãos, ele saúda os irmãos. Olhe para o texto e veja o que diz os 2 primeiros versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Irmãos, esta é uma saudação comum nas epístolas do apóstolo Paulo. Quem já leu outras epístolas como Romanos, Efésios, Filipenses, sabe que Paulo geralmente começa as suas epístolas assim, se apresentando, dizendo a sua função como apóstolo, a sua autoridade apostólica. Mas, irmãos, essa é uma saudação comum não apenas nos escritos de Paulo. Esta é uma saudação comum em toda a literatura epistolar daquela época. Naquela época, irmãos, naquele tempo, quando alguém escrevia uma carta a alguém, era comum começar se apresentando e em seguida fazer referência à pessoa ou às pessoas a quem aquela carta era endereçada. E por último, uma saudação, geralmente uma saudação de paz, um shalom, como era costume naquela época. Sendo assim, irmãos, não há algo totalmente novo nesta saudação de Paulo. Ele simplesmente está lançando mão de um recurso literário da sua época, como qualquer escritor faria no seu tempo. Qualquer escritor que escrevesse uma carta, uma epístola a alguém, escreveria começando dessa forma. Eu, fulano, a ciclano, saudações de paz. Mas, irmãos, Paulo ele vai muito além disso. Paulo, ele transforma essa saudação comum, que qualquer um fazia na época, em uma saudação distintamente cristã. Ele segue o método, a fórmula que lhe é entregue pelo tempo em que ele vive, mas ele torna essa saudação mais bela. Ele santifica ela, irmãos, ao saudá-los de forma cristã. Paulo relaciona a sua saudação, Paulo adiciona a sua saudação à relação que ele e os colossenses têm com Cristo. Veja, irmãos, não é só uma saudação. O que nós temos diante dos nossos olhos nesses 2 versículos é um apóstolo de Cristo falando para irmãos em Cristo sobre a obra de Cristo. Veja, irmãos, esta é a saudação de Paulo aos seus irmãos na fé. Ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Paulo já está falando do Evangelho, mesmo ainda na saudação. Paulo ele fala da graça, a graça salvadora, a graça que nós não merecemos, a graça que nos trouxe vida novamente, e a paz que resulta dessa graça, a paz que traz completude para as nossas vidas, a paz que em outra passagem Paulo vai dizer que excede todo o entendimento. Uma outra razão, irmãos, pelo qual Paulo se apresenta é um tanto quanto óbvia. Ele não conhecia aqueles irmãos, né? Ele não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, então era necessário que ele se apresentasse como Paulo, o apóstolo. Se os irmãos conhecessem Paulo, seria pela sua fama, por ser quem ele é, um apóstolo, plantador de igrejas, que sofria, era preso muitas vezes
por causa do Evangelho, mas não pessoalmente, não face a face, como Paulo vai dizer em outro momento aqui nesta carta. Também, irmãos, não há evidências de que Paulo esteja defendendo o seu apostolado aqui. Paulo não se apresenta como apóstolo para defender a sua autoridade apostólica, porque os irmãos colossenses não questionaram a sua autoridade, como fizeram os coríntios, como fizeram os gálatas. Lá, Paulo fala do seu apostolado porque ele estava sendo atacado, a sua autoridade estava sendo colocada em xeque. Lá ele fala que ele é apóstolo para defender a sua autoridade dada por Cristo. Mas aqui, irmãos, não parece ser isso. Paulo parece simplesmente estar se apresentando, se identificando com aqueles irmãos como um apóstolo de Cristo Jesus. A única informação que nós temos, irmãos, é que Paulo recebeu notícias de que um grupo de hereges, um grupo de falsos mestres estavam se invadindo a igreja de forma intrusa e trazendo falsos ensinos, heresias, distorções do Evangelho. Portanto, irmãos, essas saudações de Paulo como apóstolo de Cristo Jesus têm o intuito de mostrar aos colossenses que Paulo tem autoridade para tratar aquele problema, que Paulo é um homem escolhido por Deus e ele está capacitado para ajudar aqueles irmãos, para contribuir com aqueles irmãos. Paulo diz: apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo sabia, ele sentia que sobre ele repousava a incumbência de ajudar aquela igreja, de desmascarar aqueles falsos profetas em seus falsos ensinamentos. Era necessário, irmãos, que Paulo se apresentasse dessa forma, mostrando as suas credenciais, mostrando, irmãos, que ele é um apóstolo autorizado não por vontade própria, nem por nomeação humana, mas pela vontade de Deus. É o que diz aí a primeira frase do texto que nós lemos. Paulo tem autorização dada pelo próprio Cristo para tratar de forma amorosa e pastoral aquela congregação. No entanto, irmãos, Paulo não está só. Paulo menciona, como da vez em que nós lemos Filemão, os irmãos viram que Paulo saúda os irmãos juntamente com Timóteo. Aqui ele faz a mesma coisa. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Veja, irmãos, só tem um apóstolo aqui, só tem uma autoridade apostólica aqui, só tem um homem aqui escolhido por Deus para tratar daquela igreja e resolver aqueles problemas. Paulo é este homem. Paulo é o homem que escreve a carta. Todo o conteúdo aqui veio por inspiração do Espírito Santo por meio de Paulo. Mas veja, irmãos, Paulo não deixa de mencionar, de tratar com valor a ajuda do seu colaborador, do seu colega Timóteo. Essa é mais uma razão pela qual Paulo não está aqui se vangloriando, se aparecendo por ser apóstolo. Porque se fosse assim, ele ia citar só o nome dele. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e o meu irmão Timóteo, alguém que estava sofrendo ali na cadeia, preso com o apóstolo Paulo, alguém que estava também passando pelas mesmas dificuldades que o apóstolo Paulo, e certamente era de fato um cooperador, um colaborador, um obreiro ao lado de Paulo. Irmãos, para terminar essa parte, é importante nós entendermos, irmãos, que a saudação cristã não é uma saudação como qualquer outra. Quando nós nos cumprimentamos, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos identificando como povo de Deus, povo salvo pela graça, povo salvo pelo Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós saudamos os nossos irmãos, nós estamos lembrando que somente nós, somente o povo de Deus, desfruta uma paz verdadeira. Por isso, irmãos, nós não saudamos os ímpios com a graça e a paz. Nós não saudamos quem não ama a Deus, quem não crê no Filho, com a graça e a paz. Nós saudamos assim apenas os nossos irmãos na fé. Nós não temos a autorização para dizer graça e paz para quem não é crente. Esta é uma saudação distintamente cristã. Veja o que Paulo faz aqui no versículo 2. Ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Ele está falando apenas com os irmãos em Cristo. Somente aqueles que foram separados do pecado
e destinados para Deus. Quem é esse povo? Os crentes. Somente os crentes. Quando nós saudamos uns aos outros, irmãos, isso de certa forma já é uma proclamação do Evangelho. Quando uma pessoa vê nós nos cumprimentamos, quando nós saudamos o povo aqui na frente com a graça e a paz, os visitantes podem ver a aproximação que há entre o povo de Deus, as bênçãos que nós desfrutamos. Quando alguém nos vê na rua cumprimentando um outro irmão com a graça e a paz, as pessoas podem testemunhar, irmãos, a graça e a paz do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, é impressionante como muitas pessoas, infelizmente, talvez aqui em algum momento, os irmãos já devem ter passado por isso, provavelmente na juventude ou quando é criança, vergonha de ser chamado de irmão na rua, vergonha de ser identificado como um crente no meio dos outros, na escola, na faculdade, na rua, nas rodas de amigos, de conversa. Irmãos, nós não podemos ter vergonha, nós devemos saudar os nossos irmãos. Não estou dizendo que dizer bom dia, boa tarde, boa noite é errado, nós fazemos isso, não há nenhum problema, mas não é à toa, irmãos, que quando nós viemos aqui à frente, nós dizemos graça e paz. Não é à toa que quando nós nos cumprimentamos na porta, ao chegar na casa do Senhor, nós dizemos graça e paz, porque de fato, irmãos, fomos alcançados pela graça e hoje nós vivemos na paz que emana desta graça salvadora. Amém? Paulo saúda os irmãos aqui. Essa é a maneira como ele saúda os colossenses, essa maneira que reflete a unidade que deve haver em todas as nossas igrejas, mesmo sem conhecê-los, mesmo sem nunca tê-los visto face a face. Paulo cumprimenta esses irmãos de forma comovente. Paulo fala com eles aqui nessas primeiras palavras, mostrando amor cristão, cuidado pastoral, comunhão, unidade no corpo de Cristo. E aí, irmãos, Paulo ele vai trazer aqui os motivos pelos quais ele é grato a Deus, dos versículos 3 a 8. Veja o que Paulo diz do versículo 3 a 8 e preste atenção em todos os motivos de gratidão que Paulo levanta. Ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. É nessa parte, irmãos, que Paulo, em sua epístola, expressa as razões que levam ele a orar a Deus em gratidão por aquela igreja. Ele afirma, irmãos, no versículo 3, que o testemunho daqueles irmãos, que a fé daqueles irmãos tem motivado Paulo a orar sempre, é o que diz o versículo 3. Aqueles irmãos impactavam a vida do apóstolo Paulo de tal forma, irmãos, que Paulo sempre era levado a Deus em oração de gratidão. A partir do versículo 4, Paulo começa a fazer então uma lista desses motivos de gratidão. No versículo 4, Paulo nos mostra que ele é grato àqueles irmãos, grato a Deus por aqueles irmãos pela fé e o amor deles. No versículo 4, os irmãos podem conferir. A primeira razão que levou o apóstolo Paulo a orar a Deus foi a notícia de que aqueles irmãos tinham uma fé verdadeira, uma fé genuína, que eles estavam cheios de convicção no Evangelho. Irmãos, não era uma fé apenas intelectual, não era apenas um consentimento intelectual. Não é que aqueles irmãos disseram: eu entendi a mensagem, eu vejo lógica no raciocínio. Não, irmãos, era uma fé genuína, era uma fé que era demonstrada com obras. Frutos demonstravam a fé daqueles irmãos, como Paulo vai mostrar nos demais versículos. Era uma fé, irmãos, que era demonstrada com compromisso, com obediência total a Jesus Cristo, como fica claro, irmãos, como eu disse, nos demais motivos pelo qual Paulo é grato. Paulo diz que é grato pela fé daqueles irmãos, e depois ele demonstra isso dizendo que é grato a outras qualidades, outras virtudes que aqueles irmãos apresentam. E ainda nesse versículo Paulo destaca a primeira delas, depois da fé. E a evidência, irmãos, de que aquela fé daqueles irmãos era verdadeira.
A fé daqueles colossenses era genuína, era o amor. Paulo diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O exemplo desses irmãos nos mostra que a consequência inevitável de uma fé verdadeira é o amor. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o povo de Deus. Ninguém pode dizer eu amo a Deus, mas não quero compromisso com o povo dele. Não dá para ser crente, irmãos, alheio da realidade da igreja. Não podemos ser crentes, irmãos, desigrejados, como muitos teólogos têm feito na internet, muitos teólogos de internet têm pregado. Muitos têm desprezado, têm rejeitado o povo de Deus. E nós, irmãos, nós que dizemos, nós que professamos que temos fé no Filho, nós não podemos rejeitar o povo de Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus e odeio o meu irmão, é o que diz o apóstolo João. Porque ele diz, porque como nós vamos amar aquele que nós não podemos ver, se nós não amamos aquele que nós vemos? Paulo empregou aqui, irmãos, o termo ágape. No grego, a língua em que esse texto foi escrito, existiam várias palavras para amor. E uma delas é a que Paulo usa aqui, a palavra ágape, que significa amor sacrificial. Aquele amor que te faz, se possível, entregar a vida pelo outro. É essa palavra que Paulo usa aqui. Certamente aqueles irmãos lembraram do amor de Cristo quando Paulo usou esse termo aqui. Essa palavra não passaria despercebido. Na nossa tradução nós temos apenas uma palavra para amor. Mas naqueles leitores, eles não passariam despercebido o significado dessa palavra. Portanto, irmãos, o amor daqueles irmãos era uma representação do amor de Cristo. Aqueles irmãos viviam unidos e de forma amorosa, de tal forma, irmãos, que eles, se possível, dariam a vida uns pelos outros, por causa da comunhão e do amor verdadeiro que havia entre eles. Por si só, irmãos, a comunhão, a unidade daqueles irmãos já era uma proclamação do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é pregado quando nós abrimos a Bíblia e expomos a Escritura. O Evangelho é pregado quando nós saímos pelo mundo e falamos sobre o amor de Deus com as pessoas que nós conhecemos e até as que não conhecemos. Mas, irmãos, quando o povo do mundo, quando as pessoas que não amam a Deus, não servem a Deus, o homem natural, quando ele olha para dentro da igreja e ele vê a nossa comunhão, e vê a forma como nós tratamos uns aos outros, vê a forma como nós socorremos uns aos outros em suas dificuldades, em suas fraquezas, a forma como nós levantamos os nossos irmãos à medida em que eles caem na caminhada. Quando os ímpios veem isso, irmãos, eles são impactados. O teólogo Francis Schaeffer tem um livro chamado O Sinal do Cristão, e ele diz como muitos cristãos sempre usaram sinais, né? Às vezes a roupa que veste, um sinal da cruz, um corte de cabelo, enfim, a forma de falar. Ele diz, todas essas formas são válidas de demonstrar que você é cristão. Mas a marca do cristão, o sinal do cristão, é o amor. Irmãos, nós não precisamos provar isso para quem já conhece o Evangelho. Mas quem está lá fora, quem não serve a Deus, quem não foi transformado pela graça, só há uma forma deles saberem que a nossa fé não é algo sem sentido, não é algo vazio. Eles são impactados à medida em que nós demonstramos amor a eles. Nós, irmãos, o amor deve ser uma característica inseparável do cristão. Não dá para dizer eu sou cristão e não amo. Não existe cristão que não ama, porque se não ama, não é cristão. O apóstolo João vai dizer lá no capítulo 4 da sua primeira epístola, que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele vai dizer que Deus demonstrou o seu amor não apenas de palavra. Não é um amor da boca para fora, ele diz que em seu amor, ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Não é o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer por nós, para que nós fôssemos libertos da condenação eterna. Veja, irmãos, não é dizer que ama, não é postar frases de amor, não é usar camisas com estampas que falam sobre amor, não é ouvir músicas ou compor músicas que falam sobre amor, é demonstrar isso na prática. Isso impacta a vida daqueles que não conhecem ao Senhor. Isso pode trazer pessoas para o reino de Deus através dessa proclamação do amor de Cristo em nós. Sem falar, irmãos, que isso também serviria
como um aperfeiçoamento para a comunhão daquela congregação. À medida em que eles viviam em amor, eles se aperfeiçoavam, porque esse amor não era perfeito. Nenhuma igreja desfruta essa virtude do amor de forma perfeita. Há momentos em que nós não estamos nos amando tanto assim. Mas essa é a ferramenta que Deus nos deu, irmãos, para nós continuarmos suportando uns aos outros, como Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 2. Ainda neste versículo, irmãos, Paulo mostra que a fé genuína é demonstrada através do amor. E a outra virtude que ele mostra está no versículo 5, irmãos, que é a esperança daqueles crentes. A esperança dos colossenses era outra evidência de que a fé deles era verdadeira. E era também, irmãos, mais um motivo pelo qual Paulo era grato a Deus. A esperança daqueles crentes, irmãos, não era terrena, era celestial. Paulo diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A esperança daqueles crentes, irmãos, estava fitada nos céus. A fé dos colossenses conduzia os seus olhares para essa vida, a vida terrena. Veja, irmãos, ao vislumbrar a comunhão perfeita que os crentes terão na eternidade, eles podiam desfrutar disso ainda nesse mundo. Irmãos, nós só viveremos em comunhão perfeita, absoluta, no novo céu e na nova terra. Mas olhar para essa verdade nos faz termos comunhão, ainda que imperfeita, mas nos faz ter comunhão ainda deste lado da realidade. Quando nós olhamos ansiosamente para a eternidade que nos aguarda, para o nosso lar eterno, isso nos motiva a viver amor ainda nessa vida. João Calvino disse: a esperança da vida eterna nunca é inativa em nós, a ponto de não produzir amor em nós, pois é necessário que o homem que está plenamente persuadido de que um tesouro de vida já foi estabelecido para si no céu, aspire estar lá, olhando desde já o mundo cá embaixo, disse o teólogo João Calvino. Veja, irmãos, a comunhão que nos espera nos motiva a termos comunhão hoje em nossas igrejas. Perceba que há uma combinação aqui: fé, amor e esperança. Paulo vai falar isso, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Essa mesma combinação: fé, esperança e amor. Ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Veja, irmãos, isso Paulo vai usar essa relação também em outras passagens. Essas três virtudes que os colossenses compartilhavam confirmou para Paulo que eles realmente eram povo de Deus, que eles verdadeiramente tinham o Espírito Santo de Deus habitando naquelas vidas, naquela comunidade, porque eles receberam o Evangelho e foram transformados pela palavra da verdade do Evangelho, que diz aí o final do versículo 5. É por isso, irmãos, que Paulo está tão engajado em ajudar aqueles irmãos. É por isso que Paulo se compra. Irmãos, lembremos, Paulo estava preso. Paulo já tinha problemas demais. Mas mesmo naquela situação decadente, o apóstolo Paulo dedica um tempo para escrever essa epístola e tratar de forma amorosa aqueles irmãos, porque ele sabia que aquela nova planta, usando a linguagem da introdução, ela não poderia ser destruída. Ela não poderia ser destruída porque ali de fato havia uma comunidade genuinamente cristã. Paulo instrui os irmãos a fim de que eles consigam se proteger daqueles falsos mestres e continuem crescendo, gerando frutos, espalhando a verdade do Evangelho. E a última gratidão de Paulo, irmãos, nessa porção do texto que nós lemos, está do versículo 6 ao versículo 8, onde Paulo é grato pelo discipulado daqueles irmãos. O versículo 6 mostra, irmãos, que assim como em outras partes do mundo, lá em Colossos, o Evangelho havia chegado. Eles ouviram e entenderam a graça da verdade, é o que o apóstolo Paulo diz. Este Evangelho, irmãos, foi comunicado a eles pela instrumentalidade do missionário, do evangelista Epáfras, a quem Paulo faz questão de mencionar nesta última parte aqui do texto, no versículo 7. Irmãos, o Evangelho não precisa de ninguém para cumprir o seu propósito. O Evangelho é eficaz. A palavra de Deus não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Deus mesmo se encarrega disso. Não é o pregador que faz com que a palavra surta efeito. É Deus mesmo que se responsabiliza com isso. Mas o Evangelho precisa de um portador, de um arauto, de um mensageiro. Não porque o Evangelho é insuficiente, é ineficaz,
mas porque Deus decidiu que fosse assim. Deus, em sua soberania, decidiu salvar os pecadores através da pregação do Evangelho. E entre os colossenses, irmãos, não foi diferente. E o instrumento que Deus usou foi Epáfras. E de acordo com o apóstolo Paulo, Paulo vai dizer: para mim, ele foi um ótimo colaborador. E para vocês, um fiel ministro de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo era grato a Deus em oração pela qualidade de pastor e mestre que aquele jovem era para aquela comunidade de crentes. Lembremos, irmãos, que Epáfras também compartilhava da prisão de Paulo. Epáfras também sofreu por causa do Evangelho. Nós lemos isso lá no versículo 23 de Filemão. Por tudo isso, irmãos, nós podemos concluir que aquele jovem pastor estava compromissado com a igreja de Cristo, com a igreja da qual ele fazia parte. Epáfras estava disposto a pregar o Evangelho, a discipular os crentes e até mesmo sofrer por causa da obra de Cristo. Irmãos, é nesse clima amoroso, comovente, esse clima cheio de gratidão, cheio de tributo a Deus pela obra do Evangelho, que a carta aos Colossenses começa. Veja, irmãos, esta carta já começa com um clima muito bom. Logo na saudação, Paulo rende graças a Deus e nos ensina o caminho que nós devemos trilhar. Quero fazer 3 aplicações e assim encerrar a nossa meditação de hoje. Primeiro, irmãos, nós devemos nos esforçar para evidenciar a nossa fé, como aqueles irmãos, como os colossenses, não apenas da boca para fora, não apenas vir aqui à frente e dizer que professamos a nossa fé em Deus, mas que as pessoas que não conhecem a Deus possam ver isso em nossas vidas. Nós não precisamos provar para os nossos irmãos na fé que a nossa fé é verdadeira. Nós devemos acreditar na fé genuína dos nossos irmãos no momento em que eles é batizado. Não temos que ficar perdendo tempo questionando se alguém é crente ou não, até porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Mas as pessoas lá fora, irmãos, a elas sim nós devemos demonstrar a nossa fé. A elas sim nós devemos comprovar que a nossa fé é verdadeira, amando essas pessoas, demonstrando o amor que emana do Evangelho. Segundo, irmãos, façamos isso com os olhos no céu, como aqueles irmãos, pois somente uma esperança firmada na eternidade, somente quando nós olhamos para a nova criação, é que nós podemos desfrutar essa comunhão ainda nessa vida, mesmo que de forma imperfeita, mas nós já desfrutamos, refletindo a comunhão que nós teremos no futuro glorioso, sem mácula, sem o pecado, sem nenhuma poluição do mal. E por último, irmãos, como Paulo, sejamos gratos aos fiéis ministros que Deus coloca em nossas vidas. Lá em Hebreus, irmãos, no capítulo 13, o autor aos Hebreus diz que nós devemos orar pelos nossos guias, por aqueles que velam pelas nossas vidas. Nós devemos ser gratos, irmãos, porque, louvado seja Deus, porque existem pessoas que estão orando por nós, homens dedicados ao serviço do Senhor e que velam pelas nossas vidas, que se preocupam em pregar o Evangelho e em orar por cada um de nós. É verdade que existe pastor que é preguiçoso e não ora pela congregação, mas de uma forma geral, irmãos, o que o autor aos Hebreus está querendo nos dizer aqui é que nós devemos orar pelos nossos guias, e o texto vai dizer que para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Veja, irmãos, que nós possamos também ser gratos por aqueles que pregam o Evangelho a nós. Você deve se lembrar da pessoa que pregou para você no dia em que você se converteu, ou no momento em que você recebeu a Cristo. Devemos ser gratos porque Deus levantou aquele fulano, aquele ciclano, para pregar o Evangelho a você, e hoje você pode desfrutar dessa bênção. Irmãos, que nós possamos cuidar dessa planta, que nós possamos cuidar, irmãos, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela floresça. Que nós possamos testemunhar ao mundo a nossa fé genuína. Amém? Que Deus então nos ajude com a sua graça. Vamos orar?